Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um programa ao Mérito. E aqui comigo, meu sócio, meu grande amigo Edmar. Qual é o mérito do dia? Pois é, Matheus. Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. O mérito de hoje está bem assim demandado. Na realidade, nós temos recebido bastante perguntas, bastante indagações dos nossos amigos, dos nossos seguidores, e hoje a gente vai assim responder algumas perguntas que são até bastante interessantes. Começando por aqui, Matheus. Tenho 54 anos e só trabalhei de carteira assinada por um ano. Como posso fazer para me aposentar? Ele pode se aposentar, Matheus? No caso, não vai poder, né? Porque ele não vai ter a carência mínima para pedir aposentadoria e também o quesito idade, né? Que a reforma da Previdência majorou o requisito da idade. Então, nesse caso, infelizmente, tem que continuar a contribuir, né, Edmar? O que a gente avalia, né, a gente sempre dentro de um caso tenta buscar opções para o cliente é a possibilidade de um LOAS. Perfeito. Mas aí ele precisa, na verdade, para encaixar no LOAS, ele precisa ter no mínimo 65 anos e a característica da miserabilidade, que é aquela questão de 25% do salário mínimo por cabeça, né, por pessoa no círculo familiar, né? Então vamos lá. Tem um outro companheiro aqui que tem dizendo assim: tenho toxoplasmose, perdi a visão esquerda. A doença não tem a ver com o trabalho que eu faço ou fazia, mas mesmo assim hoje não consigo mais trabalhar. O que fazer nesse caso? Até a dúvida dele é interessante, que muita gente acha que a doença que gera o direito ao auxílio-doença, né? Na verdade, é a incapacidade que essa doença vai gerar e vai dar o direito ao auxílio-doença. Então, nesse caso, como ele não especificou, eu teria que fazer análise de qual o exercício, qual a atividade laborativa que ele tem, né? Atividade comum, habitual, para poder fazer esse enquadramento de quais as dificuldades, de quais as limitações que ele vai ter em razão dessa atividade. Por exemplo, se ele é um mestre de obras, ou se ele é alguém que trabalha no administrativo, aí, caso a caso, fazer essa adequação. Tô com uma indagação aqui de uma seguidora nossa, a gente agradece a participação de todos, ficamos bastante felizes, não dá para a gente responder a todo mundo, porque são muitas indagações, assim, responder a todo mundo no mérito, né? Mas a gente sempre retorna no particular, no privado, para que o nosso seguidor não fique sem resposta, jamais, ok? Então vamos lá. Nunca trabalhei de carteira assinada. Fico triste, porque toda vez que arrumo um serviço na área que eu amo, tipo em restaurante, não querem assinar minha carteira. E a primeira coisa que me perguntam se eu tenho alguma doença. Nossa, eu fico muito sem graça. E eu falo sim, que sou soro positivo. Eles, na hora, não aceitam por motivo de contaminação a outra pessoa. E aí fico bastante triste. Alguém pode me ajudar? O que eu devo fazer? Preciso sustentar duas filhas. Olha que situação, Matheus. Veja, a pessoa tem soro positivo, tem forças, né? Soro positivo, tem forças, né, para trabalhar, é jovem, tem duas filhas, precisa sustentar, mas pelo preconceito, muitas vezes, não tem condição de seguir adiante. Nesse caso, ela sendo soro positivo, ela tem direito ao LOAS, que na verdade, né, o LOAS, quando a gente fala LOAS, pessoal, volta a falar, é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, estabelecido pelo LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Ela teria Perfeito. direito, Matheus? Ela teria direito, até porque a gente tem um rol que se discutir se era taxativo ou não, e tem a previsão de que algumas doenças, né, principalmente as autoimunes, elas têm algumas benesses, né, como a isenção de imposto de renda, isenção de carência no auxílio-doença, e pelo contar, pela situação dela, a gente pode presumir que ela se enquadra na qualidade, na hipossuficiência, né, pela questão de ser desempregada e ter duas pessoas para ela poder manter, e a questão da doença, sim, estaria habilitando ela, tá solicitando esse LOAS.
Agora, é interessante também nessa pergunta, até que antes da gente gravar, a gente estava ouvindo um vídeo, né, sobre a questão da reforma, né, que a reforma da trabalhista, ela veio a ser algo espetacular para o Brasil, né, para movimentar o nosso mercado, mas é uma das situações que a gente vê que é uma das injustiças da reforma, né? A pessoa não quer Perfeito, contratar esse trabalhador que tanto precisa com a carteira de trabalho. perfeito. Na realidade, a reforma trabalhista acabou por beneficiar o trabalhador por um lado, mas prejudicar muito mais por outro, né? Então a gente vê aí é, que teria que teria não tem que ser assunto exclusivo Sim, o mérito é, para a gente discutir a reforma trabalhista e alguns pontos, porque tem prós e contras, com certeza, assim como a reforma previdenciária, né? Temos aqui um seguidor sofreu um acidente de trabalho no qual eu tive que amputar o membro, né? Como é que fica a situação dele? Bom, se ele sofreu um acidente de trabalho, ele não disse aqui, se é um acidente de trabalho, ele está trabalhando. E aí tem que abrir a CAT, não é isso? Que é a comunicação de acidente de trabalho, para que ele possa estar coberto, né, pelo INSS como acidente de trabalho. Nesse caso, como que funciona, Matheus? É, a formalidade, né, a forma de agir correta do empregador seria abrir a CAT, mas a gente vê que na prática nem sempre é aberta essa CAT, o que não vai impossibilitar dele estar se socorrendo no INSS e, caso haja necessidade de justiça, para solicitar esse auxílio acidentário, né, ou dependendo do caso, a aposentadoria em razão do acidente de trabalho que é interessante nesse caso é a questão da enfermidade que ela se encontra já consolidada, né? Amputação de membro, a perda de uma visão, existe a figura da doença que se encontra consolidada, que é o caso dele. Aí não seria caso de auxílio, porque o auxílio, eles são para situações em que há a temporalidade da doença, da enfermidade. Então, como já houve a consolidação desse trauma pela amputação, então não há mais esse lastro temporário desse incapacidade laborativa. Então É permanente, é permanente, né? e aí ele, na verdade, seria aposentado por invalidez. Isso, Perfeito? isso, em razão do acidente de trabalho. Em razão do acidente de O trabalho. que não impede também, é uma outra dúvida, né? A questão da doença ocupacional, né? Da doença do trabalho não ser o auxílio, né? Se caso da aposentadoria, o que não impede dele continuar trabalhando, né? Até porque tem um caráter indenizatório. Ele vai continuar sendo remunerado no grau mínimo, né, que está na legislação, e ele pode continuar trabalhando, e enquanto tiver essa doença consolidada, ele vai Exercendo as estar. atividades. Isso. Bom, tenho aqui uma pergunta bastante interessante. Meu pai faleceu em 2007 e eu queria saber como são divididos os valores dessa pensão, pois ela tinha, né, ele tinha 5 beneficiários, mas 3 deles já completaram 21 anos. Eu queria saber se a pensão é dividida meio a meio, pois eu procurei um advogado e ele me disse que é meio a meio, mas estão falando para minha mãe, enfim. Olha que confusão que pergunta. E falando para minha mãe, eu tenho 1/5 só dessa pensão. E a cada um que não tem mais direito, passa para ela e não recalcula o valor. Bom, a pergunta realmente está bastante confusa, mas É, vamos lá. Eu entendi o que o seguidor quis dizer. Na realidade, quando morre uma pessoa que tem isso. dependentes econômicos, quer dizer, dependentes maiores, né? Dependente tem que ser menor, que é incapacitado ou relativamente incapaz, e depende economicamente daquele trabalhador ou Ou o usuário maior, né, que tem uma dependência em razão de uma doença, em razão de também uma ele doença. pode se habilitar para requerer Perfeito. essa pensão. A gente chama de maior inválido, É. né? O maior inválido ou o menor, que é incapaz. Na realidade, como é que fica essa pensão? Ela é dividida, ela é compartilhada entre a esposa e os filhos? Como que o INSS vê esse benefício? Ele concede esse benefício? Então, quando ocorre o sinistro, né, vem a ocorrer o falecimento do segurado, todos os seus, como você falou, né, aquelas pessoas que o cercam, que são dependentes desse, aí o cônjuge, os filhos, os inválidos,
podem se habilitar e requerer essa pensão. Aí é feito, então, a divisão de cota para cada um desses beneficiários. Por exemplo, a mulher vai ficar com 50%, cada um dos filhos, se forem dois, por exemplo, vai ficar com 25%. O que é interessante na pergunta dele é que no falecimento de um desses segurados da pensão, é possível que os que sobreviveram peçam a reversão dessa cota. Então vamos dar um exemplo. Morreu um dos filhos, ficou só a mãe e o filho sobrevivente. Esses dois podem solicitar ao INSS a reversão dessa cota de 25% para eles, na proporção. Metade vai para a mãe e como sobrou um filho, a outra metade vai ficar com o filho. E aí, quando esse filho vier a completar 21 anos e se tornar capaz de E independente, vai cessar o benefício dele, a mãe vai ter que solicitar a reversão dessa cota para ela ficar com os 100%. perfeito. Meus amigos, gostaríamos muito de continuar. São muitas as perguntas, são muitas negações. A gente agradece novamente e pede novamente para que vocês possam curtir as nossas redes sociais, que vocês possam interagir conosco, porque isso é que faz esse movimento dentro das nossas redes, né? Mas se nós formos prolongar num programa do mérito, né, num episódio, acaba ficando cansativo. Então, acho bom a gente ficar por Isso. aqui, né, É Matheus? importante que vocês curtam, compartilhem, porque isso sinaliza para a gente que a gente está no caminho certo e nos motiva a continuar com esse programa, Perfeito. E muito motivados sem mesmo. dúvida. Agradecemos imensamente a participação, né, de todos vocês, a confiança, né? E aqui estamos nos despedindo desse episódio, esperando vocês no próximo, que talvez continuemos até com mais algumas perguntas, mas por um outro segmento. Mas a área previdenciária é muito requisitada, É né, Matheus? muito. Ainda que tenha ocorrido a reforma, as oportunidades, as causas para discussões são grandes ainda. O INSS comete muitos erros, né? Pois é. Estamos aqui à sua disposição. Um forte abraço. Até a próxima. Até a próxima.